Olá, querido internauta, muito bom dia, que o Senhor Deus Todo-Poderoso graciosamente visite a sua vida nesta data, amém? Gostaríamos de convidar você a meditar na nossa sétima mensagem da série de devocionais denominada Jesus Quer Falar com Você. Meditar com respeito à vida de um homem que não era admirável, mas Jesus fez que ele se tornasse admirável, que ele se tornasse um homem de grande valor, uma pessoa que tem dado muita contribuição, não apenas ao reino de Deus, mas ao nosso reino humano, ao nosso mundo. Amém? Atos dos Apóstolos, que é um dos livros escritos pelo médico Dr. Lucas no Novo Testamento, capítulo 9, conta essa história. E diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, porém não vendo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, o levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém, queridos, até aqui. Essa história do apóstolo Paulo é longa, porque começa a relatar ali o testemunho dele, de como foi que ele conheceu a Jesus e de como foi que ele, que era oriundo de uma tribo das mais violentas em Israel, decidiu parar de ser violento e parar de dar vazão ao seu histórico familiar, à sua genealogia, a tudo aquilo que ele poderia usar para justificar as maldades que ele realizava na vida. Conforme nós vemos aqui, ele se dirigiu até o sumo sacerdote para solicitar que o sumo sacerdote desse a ele cartas que dessem a ele a credibilidade que ele precisava ter para chegar-se diante dos cristãos daquela época e prendê-los, porque eles estavam falando de Jesus. Ele buscava credenciais maiores do que as dele e justificativas, vamos chamar assim, celestiais, porque ir ao sumo sacerdote significava isso. Estamos buscando o aval de Deus para matar os seus servos, os servos do próprio Deus. E ele saiu com essa convicção de que Deus era com ele, de que o que ele fazia era certo. E decidido a dar cabo da vida de homens e mulheres que estivessem ali, na visão dele, afrontando os judeus, afrontando a quem não queria ouvir o nome de Jesus, não queria ouvir a palavra de Deus quando ela faz e fazia referência a Jesus Cristo, ao sacrifício que ele fez na cruz do Calvário e aos ensinamentos que ele deixou, que extrapolavam o que os sumos sacerdotes falavam, o que os sacerdotes falavam nas sinagogas, enfim. Era um Jesus que eles não conheciam e não aceitavam, não admitiam que outras pessoas aceitassem e nem pregassem. Então Saulo saiu enfurecido em busca de mais pessoas para que ele autorizasse do alto do seu cargo que fossem mortas por conta da sua fé. Porém, no caminho, ele deparou-se com aquele que havia mandado aquelas pessoas todas, homens e mulheres, falar dele, que era Jesus Cristo. E uma luz muito forte que o cegou. Do meio dela saiu uma voz que ele nunca tinha ouvido. E essa voz lhe disse: Saulo, por que tu me persegues? E ele então, talvez imaginando, será que eu estou ouvindo a voz de algum dos cristãos? Mas eis que era o próprio Cristo. E Jesus disse: por que me persegues? E eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus fez ali uma revelação para ele: olha, cada servo meu que você agride, que você fere, que você busca interromper a pregação,
o anúncio da minha vinda, o anúncio da minha vida, o anúncio dos meus feitos, você está agindo contra mim. E então Jesus, diante daquele homem que começa a ficar temeroso, se caramba, eu não estou falando com coisa pouca, eu não estou lidando com coisa sem valor. É Jesus, ele me cegou, ele me paralisou, ele me jogou do cavalo, me fez cair do cavalo, ele interrompeu a minha trajetória. Esse homem não é pouca coisa, porque eu estava tão cheio de mim mesmo, achando que eu era o tal, que eu podia e eu aconteci, e de repente me ocorre esse acidentezinho e eu me dou de cara com uma voz que eu não sei de onde vem. E essa pessoa dizendo, você está me perseguindo. E ainda para piorar, me deixa cego. Então, Jesus o orienta e o acalma, porque ele talvez estivesse ali imaginando que uma vez que ele era mau, Deus também pudesse ser mau com ele. E aí, naquele temor, e Jesus vendo aquele temor, vira para ele e diz, faz o seguinte, levanta-te e vai para um lugar onde dirão a você o que você tem que fazer. E ele então é conduzido pelos que estavam junto com ele, que não viram nada, apenas ouviram a voz, ouviram tudo o que ocorreu e ficaram também impactados com a luz que havia brilhado e era uma luz muito forte. E foi levado então até a casa de Ananias, que era um discípulo de Jesus. E esse discípulo tocou na visão de Paulo e Paulo voltou a enxergar. A palavra de Deus diz aqui que ele ficou cego e sem comer e sem beber durante 3 dias. Saulo fez um jejum glorioso, um jejum que quando acabado o revelou um homem admirável, um homem que era alvo da admiração positiva de Jesus Cristo, porque naquele encontro ali a caminho de Damasco, Saulo era um homem que causava admiração negativa em Jesus. Porque como é que podia aquele homem, um judeu, um frequentador de uma sinagoga, buscar impedir que o nome de Jesus seja ensinado, propagado, divulgado? Como pode isso? Esse era um questionamento que Jesus estava fazendo ali com ele, faz também conosco no nosso dia a dia. E é interessante porque há até uma passagem na Bíblia em que os discípulos vão reclamar com Jesus que tinha gente falando dele, que tinha gente proclamando ele, evangelizando, e não eram dos de Jesus. E Jesus foi e falou, deixa-os, porque quem não é contra mim é por mim. Então, Jesus estava ali mostrando a Saulo de Tarso que ele era contra Deus, a quem ele dizia que servia ali na sinagoga. Então nós temos, querido, querida, uma possibilidade tão grandiosa de ver aqui como é que uma pessoa pode se tornar admirável. O mundo que nós vivemos é um mundo que ele vai segregando, ele vai pegando pouquíssimos e exaltando. E o restante ele joga no limbo. Ele lança na vala dos mortais comuns, aos quais nada pode ser dado. Então, nós vemos que Deus ali, através do apóstolo Paulo, está nos ensinando muitas coisas. E nós temos que aprender com ele a nos tornar admiráveis. E isso nós vamos conseguir, primeiramente, obedecendo a voz de Jesus. Sabendo reconhecer a voz de Jesus. Se não for de imediato, que nos venhamos a dar a oportunidade de ir acostumando com a voz dele, conforme aconteceu com o apóstolo Paulo. 3 dias ele ficou ouvindo. 3 dias ele ficou totalmente anulado daqueles sentidos todos dele e de todas as coisas que ele convivia naturalmente. Ele comia, ele bebia, ele enxergava. Ele foi anulado durante 3 dias. Que nós nos permitamos isso para que possamos então aprender o que Jesus quer de nós, que é tornar-nos de fato admiráveis. Não admiráveis porque temos diplomas, não admiráveis porque temos bens, não admiráveis porque temos dinheiro, não admiráveis porque temos nome, não admiráveis porque matamos bastante, conforme acontece com os bandidos, que se gloriam de terem assassinado não sei quantos, de terem estuprado não sei quantos, de terem feito as coisas erradas. Não nos tornemos admiráveis
porque fizemos o mal, nem nos tornemos admiráveis negativamente. Nos tornemos pessoas admiráveis porque praticamos o bem, porque olhamos para o céu, porque não rejeitamos a Deus, nem o que procede de Deus. Tornemo-nos admiráveis porque Deus nos fez assim. Deus é um ser admirável. Não há como nós chegarmos diante das coisas que Deus fez e não nos admirarmos. De fato, nós não temos qualquer condição de copiar o que quer que seja que Deus tenha feito. Nós não podemos copiar nada. Nem copiar, ainda mais fazer igual. Então, queridos, sejamos admiráveis. Aceitemos a proposta dessa data. Tornemo-nos admiráveis neste mundo em que o comum é que é agora a bola da vez. Estamos num jogo em que quanto mais comuns, mais estamos agradando a quem está comandando, tornando-nos feios, tornando-nos maus. Amém? Não sejamos isso. O apóstolo Paulo matou pessoas que eram pessoas de bem. Ele matou pessoas porque elas estavam praticando bem. Matou pessoas porque elas falavam a única coisa que não carecia de nenhum tipo de recriminação. Elas falavam do amor de Deus, falavam de Cristo Jesus. Portanto, você que talvez tenha já até experiências iguais às do apóstolo Paulo, na sua condição anterior de Saulo, talvez recriminando os evangélicos, recriminando os católicos, recriminando as pessoas que creem em Jesus Cristo, que creem no Filho de Deus, que creem no próprio Deus e no Espírito Santo de Deus. Tenta rever isso. Nós estamos no meio de uma história que não depende de nós. Ali estava o apóstolo Paulo, antes, na condição de Saulo, no meio de uma história que não dependia dele. Jesus foi assassinado, porque havia um plano, e o plano era de Deus. Ninguém que participou daquilo ali hoje consegue dizer, se pudesse eu não participaria, porque era plano de Deus. E quando Deus quer que aconteça alguma coisa, simplesmente acontece. Jesus está muito pertinho de voltar. Não dá mais para nós ficarmos brincando de pessoas que fazem oposição a Deus. Porque se fizermos oposição a Deus, vamos fazer oposição exatamente a quem nós não devemos estar opostos nunca na nossa vida. Amém? Isso o apóstolo Paulo aprendeu. Tanto que ele se tornou um grandioso pregador do Evangelho de Cristo Jesus e, mais do que isso, ele se tornou um orientador da igreja, que hoje nós podemos dizer assim, quando eu abro as cartas de Paulo, eu me sinto ensinada por ele. Ele se tornou alguém com capacidade de ensinar, porque aquilo que ele sabia e que estava mal aplicado, estava mal direcionado, porque ele era um judeu, ele frequentava a sinagoga, mas ele não conhecia Jesus Cristo. O nosso país é um país dito cristão. As pessoas são católicas nominais, elas não têm qualquer intimidade com Deus, mas elas dizem que são de Deus, elas dizem que creem em Deus, elas só não têm intimidade com Ele, o que quer dizer grande coisa. Quer dizer que quando elas precisarem dele, elas dificilmente vão tê-lo junto a elas, porque elas não o conhecem. Saulo não conhecia o Deus a quem ele combatia sem saber que combatia. Amém? Que nós não façamos mais isso, querido. Se essa tem sido a sua história, chama Jesus para acabar com essa história maligna. Porque de bom, isso aí não tem nada. Agora você se tornará positivamente admirável quando você se tocar de que Deus é Deus. E a Ele, e unicamente a Ele deve ser dada toda a honra e toda a glória. E Ele deve ser alvo das nossas orações, alvo do nosso louvor, da nossa glorificação e exaltação. Ninguém mais. Não trabalhe para Satanás, querido, porque o salário do pecado é a morte. E Satanás já está predestinado para o lago de fogo e de enxofre, que arde e não se queima, o fogo que não se extingue, para onde ele irá juntamente com os anjos que o acompanharam. E, infelizmente, também com aqueles que não souberam distinguir certo de errado, bom de ruim, Deus do diabo. Saiba fazer essa distinção. Jesus é Deus. Jesus veio uma primeira vez como Salvador. A próxima vinda dele, que está muito pertinho,
É só ver na Bíblia, ver os sinais que estão sendo emitidos por nós mesmos, seres humanos. E ele vai vir nessa segunda vez para buscar os que o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas. E virá uma terceira vez para exercer juízo, porque ele tem um tribunal no qual ele vai julgar bons e maus. E bom aqui não é o que distribui cesta básica. Bom aqui é aquele que reconhece a Jesus Cristo como Filho de Deus e presta obediência a Ele e o ama e o serve, porque automaticamente vai estar amando e servindo a Deus. Amém? Eu vou orar a Deus para que você compreenda esta mensagem como uma mensagem que procede dele para você. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir ao Senhor pela vida desse internauta que está diante desta mensagem, na nossa série de devocionais, Pai, que essa mensagem cumpra a função para a qual ela é destinada, que é o entendimento, Deus Santo, de que nós precisamos ser diferentes daquilo que estão fazendo, estão lutando para que sejamos, que é pessoas iguais, pessoas comuns, pessoas com o mesmo pensamento, que é o pensamento maligno. Pai, vá repreendendo tudo o que está sendo lançado contra os pensamentos e o coração dessa pessoa, Pai, para que ela se torne contra o Senhor, para que ela se insurja contra as tuas leis, para que ela se insurja contra a verdade, Pai. Em nome de Jesus, abençoa esta pessoa. Eu creio no meu coração, Pai, que se ela está diante desta mensagem, é porque brota dentro do coração dela alguma coisa do Senhor que está precisando, Deus Santo, ter o empurrão do Senhor, conforme foi feito ali com Saulo, tornando Saulo, o apóstolo Paulo, um homem admirável. Torne essa pessoa admirável diante de ti, Pai. Eu creio que com isso, Senhor, ela se tornará admirável para todas as pessoas dessa terra, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo do Senhor e um verdadeiro ser humano, Pai. Porque o verdadeiro ser humano, Senhor, é aquele que anda contigo. Aquele que entende que tu falas a verdade e aquele que aceita o que o Senhor fala, conforme ocorreu com o apóstolo Paulo, que foi orientado por Jesus a ouvir o que ele tinha a lhe dizer através do seu servo. Eis-me aqui, Pai, usa-me a mim diante dessa pessoa, para que através da minha voz, através da minha vida, ela tenha um encontro com o Senhor e ela se torne admirável. Eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Querido internauta, agradeço a você por mais uma vez estar conosco na nossa série de devocionais e esperando que amanhã possamos nos encontrar de novo. Amém? Tchau, tchau.